Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo numa quarta-feira agitadíssima dentro do Vasco. Agora há pouco, antes de iniciar essa gravação, de fato, foi confirmada a informação que o Vasco recebeu sondagens do 777 Partners, um grupo aí de investidores americanos que já tem clubes aí no futebol europeu, 15% do Sevilla da Espanha e também toda a porcentagem do Genoa, da primeira divisão do futebol italiano. E é claro, a gente vai trazer todas as informações de como estão aí as negociações com o Vasco, se realmente há conversas, se pode fechar, se esse grupo aí de investidores pode ser aí o novo dono do Vasco. A gente vai trazer todas as informações sobre esse assunto e também, além desse fundo de investimento americano, tem mais outros aí de olho no Gigante da Colina. Grupos aí do Oriente Médio e também fundo de investidores europeus. A gente vai falar sobre isso e trazer todos os detalhes dessa situação que de fato interessa demais a torcida vascaína e que pode mudar os rumos do nosso clube. Vamos falar também sobre contratações. Hoje, na parte da tarde, tivemos informações sobre a situação do Varley. De manhã foi informado que o Vasco poderia estar tentando a sua contratação. A gente entrou em contato com o staff do atleta e vamos trazer notícias exclusivas para você. Falar também sobre Paulinho Mocelin, um atacante que vai disputar o Paulista no São Bernardo e pode fechar com o Vasco, e muitas outras novidades importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Então é claro, a gente vai voltar com tudo. Nos últimos dias o canal ficou aí, né, meio instável, mas a gente vai voltar com força máxima. Vídeo todos os dias, 11 horas e 6 horas da tarde, a partir de amanhã. Então já corre aqui, que a gente vai estar trazendo todas as informações em primeira mão de tudo que acontece dentro do nosso clube para você, tranquilo? Então é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário para fazer com que o canal do Gigante, o nosso canal, chegue a cada vez mais vascaínos nesse YouTube. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e iniciar com notícia boa, porque o Vasco finalmente se aproxima de fechar com seu atacante para 2022. O Getúlio, de 24 anos, 1,87 m, está muito perto de ser oficializado como novo reforço do Vasco. Tá passando esse vídeo aí para vocês, uma gravação feita aí pelo jornalista Fábio Azevedo hoje à tarde no CT Moacir Barbosa. Getúlio aí desembarcando, né, se é assim que eu posso falar, saindo do seu carro no CT para realizar os exames médicos e, caso venha a ser aprovado, ser oficializado como novo reforço do Gigante da Colina, finalmente, depois de várias procuras, né, Pedro Raul, Jorge Recalde, Diego Souza, Amarília, o Vasco fechou aí com Getúlio, atacante, artilheiro do Avaí em 2021. E falando, já que estamos nesse assunto, né, de contratações, o Vasco aí busca novos reforços. O Vasco quer contratar ainda, e duas prioridades com relação a setor é o setor ofensivo, o ataque, e o setor defensivo, a zaga. Essas são as prioridades do Vasco atualmente dentro do mercado. E hoje, pela parte da manhã, surgiu um nome, Varley. Varley aí um atacante que pode atuar também como ponta, como lateral direito, um atacante muito versátil, né, que fez essa última temporada vestindo a camisa do Botafogo, inclusive acabou se sagrando como campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ele jogou ano passado 48 partidas, marcando 5 gols e dando 7 assistências, vestindo a camisa do Botafogo. Então foi um jogador importantíssimo aí para essa conquista do Botafogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu entrei aí no site para saber mais sobre o rendimento do atleta. Ele pode atuar tanto como ponta direita, quanto também como meia direita ou lateral direito. Tem passagens aí pelo Botafogo, é claro, pelo Santa Cruz e também pelo CSA. Hoje à tarde eu entrei em contato com o staff do atleta para esclarecer a situação, porque o que foi passado de informação nessa parte da manhã é que o Varley teria recebido sondagens de outros clubes do futebol brasileiro, com o próprio Bahia e também do Vasco. E em contato que eu tive aí com o staff do jogador nessa parte da tarde, o que foi passado para mim é o seguinte: hoje ainda não existe nada entre Vasco e Varley. Isso que foi passado por parte aí do staff do atleta nessa tarde de quarta-feira. É claro, amanhã de manhã, amanhã à noite as coisas podem mudar, mas atualmente nada entre Vasco e Varley. A gente vai seguir aí trazendo mais informações por dentro desse assunto e trazendo, é claro, as novidades para vocês, mas atualmente não existe nada entre as duas partes. Mas é claro, deixa aí nos comentários se você acha que o Varley seria um bom reforço para 2022.
2022. E além do Varley, falar agora sobre o Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin, um atacante aí de bastante qualidade, fez essa última temporada no Sport, já jogou também pela Chapecoense lá no acesso à Série A no ano de 2020, um centroavante de origem de bastante qualidade. O que foi passado é que o Paulinho Mocelin pode sim reforçar o Vasco, porém para esse primeiro semestre, pelo menos no início de 2022, ele já fechou um contrato com o São Bernardo e irá disputar o Campeonato Paulista por lá. Caso o São Bernardo não venha querer a renovação do jogador e o jogador também não queira renovar com o São Bernardo, o seu destino pode ser sim o Vasco. E hoje, pela parte da tarde, o empresário do atleta se posicionou sobre essa possível ida do Paulinho Mocelin após o final do Campeonato Paulista. Ele disse o seguinte: sobre o segundo semestre não tem nada certo. Enxergamos com bons olhos e acreditamos que o clube também. Sendo assim, existe a possibilidade, afirmou aí no caso o empresário do jogador. Ou seja, assim as chances do Paulinho Mocelin vestir a camisa do Vasco, um jogador que tem essa característica, alto, pegador, que sabe fazer gols e pode chegar para reforçar o Vasco, não agora, porque já tem contrato com o São Bernardo, mas para o segundo semestre dessa temporada. E antes da gente seguir com o assunto aí, saída de jogadores, que tem inclusive anúncio, informações para dar, e falar, é claro, sobre a venda do Vasco, eu quero falar sobre bid da CBF. Hoje, na parte da tarde, foi confirmada a inscrição do bid do goleiro Thiago Rodrigues, o zagueiro Anderson Conceição, o lateral Edmar, os meias Bruno Nazário e Yuri Lara e o atacante Raniel. Ou seja, todos esses atletas que eu informei estão regularizados pela CBF para disputar a segunda divisão pelo Vasco da Gama. Então, bidou. Hoje foi dia de bid dentro do Gigante da Colina. E também com relação a idas de atletas que eram do Vasco para outros clubes. Hoje foi oficializado o empréstimo do atleta Thiago Reis para o Botafogo de São Paulo, o clube que irá disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O jogador que era considerado uma promessa foi o artilheiro da Copa São Paulo lá do ano de 2019. Tem apenas 22 anos, no segundo semestre do ano passado fez a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Confiança, ao retornar ao Vasco não teve espaço e agora fechou com o Botafogo de São Paulo. É claro, por ser um cria da base, a gente deseja todas as sortes ao atleta. E além do Thiago Reis, muito próximo também do Andrei, outro cria das categorias de base do Vasco, a acertar com o Coritiba. Falta apenas o anúncio para ele assinar aí, aliás, oficializar um contrato de 2 anos com o Coxa Branca, como é conhecido. O Coritiba ele já é aguardado inclusive na região para assinar o contrato, mas o negócio está praticamente fechado e só falta mesmo a oficialização. Deixa aí os comentários se você acha que ele irá fazer falta aí nesse ano de 2022 no elenco Cruz Maltino. E agora, falar sobre o assunto que todo torcedor vascaíno quer ouvir, que surgiu nessa tarde de quarta-feira e de fato chama bastante a atenção. Vasco SAF, a transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol, ou para aqueles que preferem um clube-empresa. Isso é o que irá acontecer, já está aí circulando há vários meses aí no Vasco essa possibilidade. Em março está programado para que ela venha dar andamento e venha a ser oficializada. E devido ao Vasco ser considerado, o Vasco se coloca nesse lugar e é de fato um dos maiores 5 clubes do futebol brasileiro, ou os 5 gigantes do futebol brasileiro, há uma maior, como eu posso falar, maior interesse por parte dos investidores no mercado em querer comprar o Vasco, em querer ter os direitos do clube pela grandeza do Vasco. O Vasco, ao lado do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo, está nessa vitrine dos 5 gigantes, pelos títulos, mas principalmente pelo tamanho da torcida. O Vasco é uma torcida que se limita ao cenário do futebol carioca. O Vasco é uma torcida nacional, como é falado. Tem torcedores do Vasco, muito provavelmente você, do Nordeste, do Sudoeste, do Sudeste aqui, no Rio de Janeiro e vários outros lugares e regiões do Brasil. Então isso interessa. O Vasco vem recebendo muitos contatos nesses últimos dias. O Vasco, inclusive, é claro, em nome da diretoria, contratou 2 empresas. A KPMG, que é integrante aí no grupo de empresas chamadas Big Four, no ramo de auditoria e consultoria, e também o escritório carioca de advocacia Veirano, também contratado para ajudar aí, auxiliar nas propostas que vem chegando e administrar aí a transformação do Vasco em um clube empresa. O Vasco vem de fato recebendo diversas consultas aí de vários investidores desde que confirmou que irá se transformar em um clube empresa. Esclarecendo, ainda são conversas embrionárias, são conversas muito iniciais, com apenas trocas de informações, mas vem recebendo sim contatos, interesses para caso, quando venha abrir a possibilidade dessa transformação, esses contatos já venham estar com a situação muito avançada. Mas o Vasco só vai aguardar primeiro a conclusão de todo esse estudo para aí sim dar andamento no processo.
E hoje, na parte da tarde, foi confirmado que a 777 Partners, um dos grupos aí principais do mercado do futebol mundial, que para quem não conhece, tem inclusive direitos do Genoa da Itália, um clube famosíssimo no futebol do mundial, outros clubes também do futebol e o Sevilla da Espanha. Esse grupo de investidores detém 15% dos direitos econômicos aí do Sevilla. É uma empresa que tem a sede aqui em Miami, nos Estados Unidos, né? Aqui não, mas é na região aqui americana, então tem essa sede lá em Miami, nos Estados Unidos, então é considerado uma empresa americana. Já mantém essas conversas com o Vasco desde o período em que o Vasco abriu e iniciou esse processo de transformação em clube-empresa e é um dos investidores que buscaram informações com a diretoria para saber mais sobre o assunto. Então, é claro, Vasco vem sim recebendo vários interesses. E além, foi confirmado hoje pelo GE, aliás, além do 77 Partners, outros grupos também vêm buscando informações do Vasco. Grupos aí, investidores da Europa e investidores do Oriente Médio. E quando é falado sobre o Oriente Médio, é impossível o torcedor vascaíno não lembrar lá do que acontecia alguns meses atrás, daquele sheik árabe, né, que é o emir do Catar, que já, inclusive, em entrevista confirmou que é um torcedor vascaíno, é o Tamim bin Hamad Al Thani. Ele confirmou que, de fato, é um torcedor vascaíno, ele é emir do Catar e ele, inclusive, é o chefe da diretoria do Qatar Investment Authority. Para quem não sabe aí, é o grupo de investimentos do Qatar, que tem como clube o PSG, é o grupo que coloca grana, investe dinheiro no PSG e o dono desse fundo de investimentos é torcedor do Vasco. Então, como o GE confirmou que tem grupos de investidores do Oriente Médio interessados no Vasco, é impossível a gente não arremeter, né? A gente se lembrar dessa situação do Sheik que tem o Qatar Investment como sua propriedade. Então, o Vasco está aí recebendo várias consultas, essa inicialização, né, esse início que vai ser dado, essa transformação irá ocorrer lá no mês de março. Até lá, muitos investidores vão estar de olho. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. Já tivemos aí a transformação do Botafogo, do Cruzeiro. É claro, são também clubes gigantescos, independente da rivalidade que acontece, mas o Vasco é o Vasco. O Vasco em 2000 estava dando de 3-1 no Manchester United, então é um clube super conhecido pelo futebol mundial. O Vasco de Mundo, o Vasco de Romário, o Vasco de Roberto, de Juninho, isso chama atenção. Então vai ter procura e vai ter principalmente muita disputa pelo Vasco, caso venha a ser oficializado a venda do gigante da colina. E é claro, a gente vai seguir informando, mas deixa aí a sua opinião se você é principalmente a favor, né, dessa venda do clube. O certo é, muitas informações irão acontecer, então até por isso, se inscreva no canal, que aqui você vai ficar por dentro de tudo. E para finalizar o vídeo, rapaziada, só confirmando que de fato, né, a gente já informou, mas voltando, há o interesse, houve contato já do 777 Partners no Gigante da Colina. E para finalizar o vídeo, falar sobre o Matheus Barbosa, porque hoje teve entrevista coletiva do Matheus no CT Moacir Barbosa para oficializar a sua contratação. O atleta falou sobre vários assuntos, sobre a ansiedade em entrar dentro de campo, o tamanho do clube, a ansiedade aí de vestir a camisa do Vasco logo, né, de encontrar com a torcida vascaína, inclusive aplaudiu praticamente, né, elogiou demais a torcida vascaína, a vibração, a individualidade que o torcedor vascaíno tem, né? A diferença que a torcida vascaína faz dentro de São Januário, as experiências que ele teve ao entrar em São Januário sendo aí o adversário do Vasco, e disse que está muito empolgado com essa oportunidade na sua carreira. Então, como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos, eu vou me despedir e vocês ficam aí com um novo reforço do Vasco que rasgou elogios à torcida vascaína. Esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, não perca tempo aqui embaixo, ative seu sininho de notificação, deixe também o seu like, o seu joinha, que é importantíssimo. E é claro, fiquem aí com o Matheus Barbosa. Então eu faço a pergunta, Matheus, quem é você? Quais são as suas características? E o quanto você está empolgado para entrar em São Januário e ver a torcida vascaína lotando o Caldeirão? Fico privilegiado, primeiramente, né, de estar podendo vestir essa camisa. Acredito que todos os jogadores vieram para cá muito felizes com a oportunidade. Então agora é trabalhar e, se Deus quiser, a gente conseguiu os objetivos do clube, que é colocar o Vasco na Série A. Então tem sido bem proveitosa, né? Professor, muitos jogadores novos, né? Quando eu cheguei aqui, ele já teve uma conversa comigo, perguntando em que lugar que eu me sinto mais à vontade. Eu já deixei claro para ele que posso atuar tanto de primeiro como segundo volante. São posições que já atuei, então estou bem à vontade. Ele tem me passado também, não somente para mim, mas para toda a equipe, o jeito que ele quer jogar.
e todos gostaram, todos vêm se adaptando ao máximo nos treinamentos. Então a gente está gostando do trabalho do professor, tem tudo para dar certo aí, esperamos junto com ele fazer um grande ano. Em 2019 eu joguei pelo Avaí contra o Vasco, né? E tive a oportunidade de jogar 2 vezes em São Januário, uma pela Copa do Brasil e a outra pelo Brasileiro da Série A. E as duas foram bem marcantes assim para mim, porque quando a gente estava perfilado para entrar no estádio, a torcida cantando muito, mas muito mesmo, assim, de chegar até a arrepiar, porque você sentia que era paixão pura, que era amor pelo clube mesmo. Não é à toa que já bateram recordes de sócio aí, ajudaram a construir esse CT. Um tempo mais atrás eles até construíram São Januário, então assim, uma torcida que é muito vibrante, né? Então isso me marcou bastante, assim, e quando surgiu o convite para mim vir pro Vasco, né? Fiquei muito feliz e a primeira coisa que veio na cabeça foi essa lembrança do jogo de São Januário, de jogar contra e agora jogar a favor. Acredito que vai ser muito importante, vai ser muito gratificante mesmo. Não vejo a hora de poder jogar em São Januário e sentir o calor dessa torcida.